carros voadores, roupas de metal, comida impressa. Várias dessas ideias das histórias ficcionais já inspiraram evoluções tecnológicas. Além de ser uma obra criativa, a ficção científica também pode estimular discussões e projeções sobre o futuro? Ficção é uma criação imaginária que se torna real a partir da ação humana. A ficção científica é uma narrativa que contempla aspectos científicos e tecnológicos. Ela nos permite pensar sobre o futuro da sociedade. O gênero sci-fi, como também é conhecido, pode ser dividido em soft sci-fi e hard sci-fi. O soft sci-fi não possui compromisso com as verdades científicas, mas sim com a fantasia e o entretenimento. Já no hard sci-fi, o autor, que pode ser um físico ou cientista, estuda detalhadamente os aspectos básicos da ficção científica que produz. Ficção científica dura, né, a chamada hard sci-fi, que é um subgênero da ficção científica, em geral, os autores têm um objetivo sim, que é, além de entreter, educar. Eu dou como exemplos as obras de Arthur Clarke, as obras de Isaac Asimov, que têm um lastro científico real. Mas além do entretenimento, é puxar as pessoas pelo entretenimento para causar um impacto social, para preparar as pessoas para o futuro. E muitas vezes, não só para preparar as pessoas para o futuro, mas também para chamar a atenção das pessoas para o presente. Perdidos no Espaço, passa na Netflix. Se você for olhar nos créditos, tem lá assessoria científica. Eles são cientistas. E por serem cientistas, não tem tempo de produzir ficção científica. Mas eles são assessores de roteiristas e escritores de ficção científica que são consultados para produzir uma ficção científica mais realista. Star Wars é muito mais capa e espada do que ficção científica. Mas ela passa a ser ficção científica quando eu dou uma explicação supostamente científica para os poderes Jedi, que são os midi-chlorians, né? Que não é sobrenatural, é natural. Então, mesmo no soft sci-fi, você tem uma explicação natural para um fenômeno. Superman. Superman a gente pode encarar como uma obra de ficção científica. Uma outra coisa que muita gente não sabe é que quando o Superman foi criado, pouca gente levava a sério as críticas feitas contra a Ku Klux Klan. Em geral, havia críticas filosóficas, havia artigos de jornal criticando a Ku Klux Klan. Mas as pessoas só passaram a ver a Ku Klux Klan com olhos negativos quando ela virou vilã nas historinhas do Superman. A diferença de Harry Potter para uma obra de ficção científica, por exemplo, é que Harry Potter não tem uma justificativa científica para explicar os poderes dele. Mas a partir do momento em que um livro ou um filme tem conceitos e explicações científicas, eles podem estimular a reflexão sobre a realidade e o futuro. A ficção científica, ela influencia demais mesmo as nossas vidas, né? A gente pode não prestar tanta atenção nisso, né? Mas um exemplo que ficou famoso é que no começo do século XX, você tinha muita distribuição de histórias de ficção científica bem baratinhas, né? Então, especialmente nos Estados Unidos, na Inglaterra. E aí, a geração que cresceu lendo, né, nos anos 20, nos anos 30, é a geração que criou a bomba atômica. E isso é uma conexão direta, assim, né, que foi a sociedade, né, essas pessoas, essas crianças, leram histórias científicas, se encantaram pelas possibilidades científicas e foram fazer ciência a partir disso, né. Só que pode levar a, enfim, consequências terríveis, né, como bombas, etc., ou a consequências maravilhosas, como, né, na década seguinte, a viagem espacial, a chegada à Lua, que também são os mesmos cientistas. É muito interessante você olhar para como, sei lá, os anos 60 olhavam o futuro, né? Essas obras que pensavam todo mundo usando roupas de alumínio a essa altura do campeonato, com carros voadores, né? Mas, para além disso também, acho que a expectativa, né, é algo que delimita um pouco o nosso olhar, né? E existem imprevistos, né? Existe um mundo que está sempre mudando, sempre se alterando. Então estamos no futuro? Futuro? Mate, como assim? Como podemos estar no futuro? Tem um livro, o nome dele é Sci-Fi Prototyping, que o cara que escreveu esse livro, ele é um consultor, né? Enfim, que trabalha para grandes empresas, Intel, entre outras, e ele faz só isso. Ele faz só a prototipação
de pensar novas tecnologias a partir da ficção científica. Você olhar para o Star Trek, por exemplo, tem algumas tecnologias que ele ajudou a inspirar, como os smartphones. No caso lá, era tipo meio que o primeiro ideia de um BlackBerry, tipo, que eles tinham lá dentro. O tricorder, que era uma espécie de autodiagnóstico, que é uma tecnologia que hoje está sendo desenvolvida, né, de você conseguir rapidamente fazer um autodiagnóstico usando um sensor. Então, a tecnologia lá, ele mostrava no nível super avançado, mas que ela, de alguma forma, já está sendo meio que desenvolvida. É muito amplo quando a gente para pensar as possibilidades de inspiração que a ficção científica consegue dar para o desenvolvimento de novas tecnologias. A ficção científica, ela é danada, né? Porque ela consegue, muitas vezes, representar nossos maiores medos, porque é difícil falar de ficção científica otimista, geralmente quando é polêmica, porque ela é, né, apocalíptica, terrível, né? E, então, é um pouco difícil, muitas vezes, imaginar esses futuros possíveis, legais, né? Que talvez até esbarrem mais na futurologia, então, nos avanços que a gente vai fazer no futuro e tudo. Mas a ficção científica, ela trabalha com o drama, né? Com nossos ímpetos, nossos medos, né? E não vale dizer assim, né? A ficção científica, ela nasce do horror. Não é uma associação que a gente faz sempre, né? Mas ela nasce de Frankenstein. Então, a história primordial ali dos medos que a tecnologia pode despertar na gente, etc., eles passam um pouco por esse lugar de ver a humanidade como responsável da sua própria destruição, né? Então, esse muitas vezes é o coração da ficção científica. Por isso que ela é meio polêmica às vezes. Que ela muitas vezes vai esbarrar nesses medos, né? Nesses conflitos que a gente tem, também como uma certa projeção pra gente não fazer isso, né? A Margaret Atwood, que é, enfim, autora do Conto da Aia, né? Que é uma super distopia, famosona, assim. Ela diz que ela escreve esse tipo de narrativa, né? Pensando distopias, pensando futuros horríveis, também para que eles não aconteçam, para que de alguma maneira ela sedimente ali, né, num livro, numa ideia, todo tipo de ideia difícil, né, que a gente poderia evitar se a gente soubesse que ela vai acontecer.